Capítulo 9. Solteirice. Uma dádiva. Aquilo que somos é uma dádiva, e como outras dádivas é uma escolha somente do doador. Ele não nos apresenta uma lista de opções. O que você gostaria de ser? Quão alta? De que cor? Qual temperamento prefere? Que pais você escolheria como seus progenitores? Portanto, você é uma mulher, escolhida desde a fundação do mundo, concedida a pais que haviam pedido por um menino, e só Deus sabe quantas vezes e quão profundamente eu agradeci por ele haver negado aquela ignorante oração. E antes de completar 20 anos, você entregou seu coração ao homem que, em breve, será seu marido, de modo que não sabe, de fato, o que é ser uma mulher solteira. Você não foi convidada a se debater com essa questão. Relativamente poucas mulheres precisam fazê-lo, pois a maioria se casa. E entre aquelas que se casam, 90% o fazem antes dos 21 anos, o que significa que jamais souberam o que é ser uma mulher solteira no mundo. Elas provavelmente viveram com seus pais e foram sustentadas por eles durante a maior parte de sua vida. Muitas estavam na faculdade na época em que se casaram, como acontecerá com você e, portanto, o tempo delas foi planejado por outrem. Nenhuma decisão importante terá cabido inteiramente a elas. Eu lhe contei um pouco de minha própria perplexidade a respeito desse assunto quando era uma estudante universitária, pois eu cria que Deus estava me chamando para ser missionária e, possivelmente, uma mulher solteira. Eu queria ser missionária, mas não queria ser solteira. Parecia que eu iria para a África, e o único homem por quem eu me interessava estava prestes a ir para a América do Sul, o único lugar para onde eu tinha certeza de que nunca iria. Houve um dia, apenas uma semana antes de eu me formar, em que aquele homem e eu conversamos sobre casamento e os rumos pelos quais Deus parecia estar nos guiando. E me lembro de ele dizer que Paulo considerava a vida de solteiro uma dádiva. Bem, pensei debochadamente. Paulo, de fato, tinha algumas ideias bizarras e certamente não devia ser levado muito a sério em sua opinião sobre o casamento. O que ele sabia sobre casamento? Ele era solteiro porque gostava de estar solteiro, e eu suspeitava de homens assim. Depois disso, ocorreu-me que não temos evidências de que Paulo nunca tenha sido casado. Porém, depois de passar mais de 41 anos sem marido, aprendi que isso é realmente uma dádiva. Não uma dádiva que eu teria escolhido. Não há muitas mulheres que a escolheriam. Mas nós não escolhemos nossas dádivas, lembra? Elas nos são dadas por um doador divino que conhece o fim desde o começo e que deseja, acima de tudo, dar-nos a dádiva de si mesmo. É no contexto dessas circunstâncias que ele escolhe para nós, solteirice, casamento, viuvez, que nós o recebemos. É ali, e em nenhum outro lugar, que ele se dá a conhecer a nós. É ali que temos a oportunidade de servir a ele. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz que é melhor que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido, por causa da impureza. Então, quase imediatamente, ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Nos 5 anos seguintes à minha formatura, até meu casamento com ele, aquele jovem e eu esperamos em Deus, oramos, examinamos as Escrituras, trocamos correspondência e, em ocasiões muito esparsas, pudemos conversar sobre esses assuntos. Será que Paulo estava colocando a vida de solteiro acima do casamento? Sem dúvida, parecia que sim. Ele falou da fraqueza de não poder resistir à tentação e dos obstáculos ao serviço de Deus que o casamento inevitavelmente traria. Ele lembrou aos coríntios da angustiosa situação presente, que tornava imprudente alguém tentar mudar seu estado civil a qualquer custo. Ele disse que o homem que se casa com sua prometida faz bem, mas o que se abstém de casar faz ainda melhor. Uma viúva, na opinião de Paulo, é mais feliz ao não se casar novamente. E ele pensava que nisso estava o Espírito de Deus. Não é de admirar que tenhamos ficado confusos e que um homem com a determinação de seu pai tenha refletido longa e seriamente sobre as aparentes contradições desse difícil capítulo. Ele ansiava pelo caminho melhor e mais feliz.
Ele estava determinado a experimentar o bastante da força e da graça de Deus para vencer as fraquezas comuns da carne de um homem. Ele conhecia a própria e forte atração por mulheres. Ele também estava determinado a servir ao Senhor sem embaraços. Chegou o momento, porém, em que o casamento tornou-se, para ele, um mandamento claro, e ele soube que se tratava de uma dádiva, dada pelo mesmo doador que dá a alguns a dádiva especial de ser solteiro. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, escreveu Paulo. A certo jovem que estava vacilando quanto à questão do casamento, Martinho Lutero escreveu: a castidade não está em nosso poder, assim como as demais maravilhas e graças de Deus. Mas todos nós fomos feitos para o casamento, como mostram nossos corpos e como as Escrituras declaram em Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Reputo que o temor dos homens e a timidez estejam a impedir seu caminho. Disse que é preciso ter ousadia para um homem se aventurar no casamento. O que você precisa, acima de tudo, então, é ser encorajado, admoestado, instado e incitado. E ter ousadia. Por que você se demoraria, meu querido e reverendo Senhor, e continuaria a pesar o assunto em sua mente? Isso precisa acontecer, deve acontecer e vai acontecer de qualquer maneira. Pare de pensar a esse respeito e vá direto ao ponto, alegremente. Seu corpo exige isso. Deus quer e o conduz a isso. Não há nada que você possa fazer a respeito. É melhor nos conformarmos a todos os nossos sentidos, o quanto antes, e nos entregarmos à palavra e à obra de Deus em tudo o que Ele deseja que façamos. Não tentemos voar mais alto e ser melhores do que Abraão, Davi, Isaías, Pedro, Paulo e todos os patriarcas, profetas e apóstolos, bem como muitos santos mártires e bispos. E todos eles sabiam que haviam sido criados por Deus como homens que não se envergonhavam de ser homens e de ser considerados como tais, comportando-se de acordo com isso. E não ficaram sós. Quem quer que se envergonhe do casamento também se envergonha de ser homem ou de ser considerado como tal, ou então pensa que pode tornar-se melhor do que Deus o fez. Capítulo 10. Um dia de cada vez. Há alguns anos, eu estava conversando com um grupo de estudantes sobre a solteirice e comentei que eu me considerava, na condição de viúva, numa situação 1000 vezes melhor do que uma mulher que nunca fora casada. Uma garota do grupo contestou essa afirmação. Afinal, por que eu acreditava estar em melhor situação? Bem, é bastante simples, respondi, porque eu considerava melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Por quê? Insistiu em saber. Admiti que era puramente uma questão de opinião, e se ela achava estar em melhor situação do que eu, longe de mim tentar dissuadi-la. Recentemente, pela primeira vez, conheci uma mulher que me disse que era solteira por opção. Conheci outras mulheres que tiveram a chance de se casar com homens com quem não queriam casar-se, mas que ainda assim gostariam de se casar com o homem certo. A senhora que eu conheci recentemente foi a primeira a me dizer que havia escolhido a solteirice. As perguntas rudes frequentemente feitas a mulheres solteiras, uma de minhas conhecidas responde que ela é solteira por uma excelente razão que não pertence ao interesse público. Uma senhora na casa dos 60 ainda declara não ter o que Paulo chama de o dom da solteirice. Ela tem vivido esses 60 anos sem esse dom, pois Deus lhe assegurou, garantiu-me ela, que há um marido preparado para ela em algum lugar. Ela só tem de esperar que esse homem apareça. Talvez ela esteja certa de que Deus tem um marido preparado para ela, mas eu acho que está errada ao dizer que não tem o dom da solteirice. Ela tem tido esse dom por toda a sua vida. Deus ainda pode lhe dar o dom do casamento, pois muitos de seus dons podem ser dados por apenas uma parte da vida. Conheço 3 cristãos que, por um curto período, tiveram o dom de curar outras pessoas. Dom que depois lhes foi tirado. Porque Deus não poderia dar a alguém a solteirice pela maior parte da vida e depois dar-lhe um casamento? Ou acaso ele não pode dar o casamento e em seguida, às vezes muito cedo, a viuvez? A verdade é que nenhum de nós conhece a vontade de Deus para a sua vida. Eu digo para a sua vida porque a promessa é a seguinte: à medida que andares passo a passo, eu abrirei o caminho diante de ti. Ele nos dá luz suficiente para o dia de hoje.
força suficiente para um dia de cada vez, maná suficiente, o pão nosso de cada dia. E a vida de fé é uma jornada do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, assim como os filhos de Israel, que partiram e acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, no deserto. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon. Dali partiram para Beer. Do deserto partiram para Matana. E de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe. Neemias 21, do 10 ao 20. Pelo que sabemos, nada aconteceu nesses lugares. Obote, Ijeabarim, Arnon, Beer, Matana, Naaliel e Bamote não significam nada para nós. Aquela multidão imensa simplesmente seguia adiante. Eles viajavam, paravam e montavam acampamento. Então faziam as malas de novo e viajavam mais um pouco e montavam outro acampamento. Eles reclamavam. Era tanta reclamação que até mesmo Moisés, um homem bastante manso, mal suportava olhar para aqueles a quem Deus o chamara a conduzir. Mas durante todo o tempo, Deus estava com eles, conduzindo-os, protegendo-os, ouvindo seus clamores, instigando-os e guiando-os, sabendo para onde estavam indo e quais eram seus propósitos para eles. Ele nunca os deixou. Não é difícil, ao ler toda a história de como Deus libertou Israel, enxergar como cada incidente individual se encaixa em um padrão para o bem. Nós temos uma perspectiva que aqueles pobres andarilhos não tinham, mas isso deve ajudar-nos a confiar no Deus deles. Cada uma das etapas de sua jornada, a maioria enfadonha e monótona, era uma parte necessária do movimento em direção ao cumprimento da promessa. A solteirice pode ser apenas uma etapa na jornada da vida, porém até mesmo uma etapa é uma dádiva. Deus pode substituí-la por outra dádiva, mas o destinatário aceita essas dádivas com ações de graças. Esta dádiva para este dia. A vida de fé é vivida um dia de cada vez, e tem de ser vivida. Não se pode ficar sempre esperando como se a vida verdadeira estivesse prestes a chegar. Nós somos responsáveis pelo hoje. Deus continua a ser o dono do amanhã. Capítulo 11. Confiança para a separação. Você, porém, está prestes a se casar. Para você, com certeza, a vida verdadeira parece estar bem próxima, e é natural e correto que você aguarde com expectativa o dia maravilhoso que inaugurará uma espécie de vida inteiramente nova para você. Contudo, tanto quanto uma mulher solteira sem perspectivas palpáveis, você também deve viver a vida de fé. Você compreende o chamado de sua sexualidade para ser uma mulher em comunhão com todas as demais mulheres e os demais homens. Você não é uma mulher apenas em relação a Walt. Se assim fosse, naturalmente as mulheres solteiras estariam privadas do significado de sua sexualidade. A felicidade e a plenitude delas seriam etéreas, a ponto de negarem aquilo que as distingue dos homens. Essa não é a verdade das Escrituras. As Escrituras ensinam que cada distinção estabelecida pela criação é uma parte necessária e insubstituível do projeto divino. Não conheço palavra melhor para expressar isso do que chamado. É algo espantoso descobrir que somos individualmente chamadas. Recebemos um chamado como mulheres, mas também somos chamadas como mulheres individuais, e é individualmente que devemos responder. Houve longas semanas de separação de Walt, quando você fez coisas que desejava ardentemente compartilhar com ele. A formatura dele ocorreu em um dia no qual era impossível você estar presente, e você teve de perdê-la. A ordenação dele ao ministério ocorreu enquanto você estava na Inglaterra. Ele começou a pregar sem você, e essas experiências nunca poderão ser recuperadas ou revividas. Eu me lembro da sensação. Seu pai, antes de noivarmos, viajou de navio por 3 semanas de San Pedro, na Califórnia, ao Equador, parando em portos fascinantes ao longo do caminho, de onde me enviou cartas fascinantes. Ele começou a estudar espanhol em Quito sem mim. Fez sua primeira viagem à selva, onde mais tarde iria trabalhar. Teve sua primeira oportunidade de fazer trabalho médico. Sua primeira tentativa de usar uma linguagem não escrita. Todas essas eram coisas que eu mesma ansiava por fazer. E ansiava desesperadamente fazer ao lado dele.
Não deixe nosso anseio destruir o apetite do nosso viver. Escreveu-me, e essas palavras desde então me ajudaram muito. Nós aceitamos e agradecemos a Deus pelo que nos é dado, não permitindo que o não dado estrague tudo. Esse é o chamado. Essa é a ordem de nossa vida. Não há nada de acidental nisso. Podemos entregar-nos a Deus e aceitar tudo o que vem dele. Isso é parte do que Walt quis dizer com Senhora, eu sou um calvinista. Capítulo 12. Autodisciplina e ordem. Há um hino de John Greenleaf Whittier que diz: derrama a tua calmaria, descanso da angústia pertinaz. Ordena-nos a alma e livra-nos da agonia, a fim de declararmos noite e dia a sublime beleza de tua paz. Nós somos as criaturas de um grande mestre projetista, e embora ele ordene nossa vida de modo seguro e certo, muitas pessoas, aparentemente, vivem sem qualquer ordem, paz ou serenidade. O modo como vivemos deve manifestar a veracidade daquilo em que cremos. Uma vida confusa fala de uma fé confusa e incoerente. Essa questão da ordem é algo em que temos trabalhado por muito tempo, não é, Val? Significa autodisciplina. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade começa lá atrás. Não começa por fazer o que você quer, mas por fazer o que deve ser feito, ou seja, com disciplina. Começa por permanecer na palavra. Ser discípulo significa ser disciplinado. E nós temos trabalhado nisso, não é? Praticamente desde o dia em que você nasceu, tentei ensiná-la que minhas palavras tinham significado. Elas deveriam ser levadas a sério. Você deveria viver por elas em sua vida de criança. Como aprenderemos a crer em Deus e a obedecer a Ele se não formos ensinados desde a mais tenra infância a acreditar naqueles que Ele colocou sobre nós e a obedecer a essas pessoas? Uma criança deve saber, acima de tudo e sem sombra de dúvida, que a palavra falada será a palavra cumprida. Tanto ameaças, se você não fizer isso, vai apanhar, como promessas. Se você guardar todos os seus brinquedos, vai ganhar um picolé. Se não forem cumpridas, arruinam a moralidade de uma criança. O fracasso em cumprir ameaças e promessas habitua a criança a desconsiderar o que é dito. Isso a habitua a mentir. Se os pais não são confiáveis, não é preciso obedecer a eles e, portanto, nenhuma autoridade é confiável nem se deve obedecer a ela. A obediência é opcional, dependendo da conveniência, da disposição ou de uma recompensa imediata. Deus não nos ensinou assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Quando você era pequena, sempre havia indígenas ao nosso redor, e eu tinha muitas coisas em mente ao administrar uma base missionária na selva. Às vezes, eu me sentia tentada a prestar pouca atenção às suas pequenas necessidades. Você percebia imediatamente. Você sabia se era um momento oportuno para se safar de alguma coisa. Você tentava, ignorando o meu alerta preocupado. Val, não mexa nisso. Você sabia que podia ignorar com segurança, porque minha atenção já se havia voltado para meus próprios afazeres. Logo aprendi que precisava lhe dispensar toda a minha atenção ao falar com você. Não quero dizer que lhe dava toda a minha atenção 24 horas por dia. Vejo mães que quase chegam a esse ponto, mas que fazem isso em prejuízo de seus pobres, sufocados e atormentados filhos. Quero dizer que, quando um assunto demanda a atenção da mãe, ela deve dispensar-lhe total atenção naquele momento. Eu tinha de deixar meu trabalho de lado e me voltar para você. Seus olhos se arregalavam quando eu parava o que estava fazendo e olhava para você. Lentamente, muito lentamente, sua mão largava o que quer que estivesse segurando quando eu chamava seu nome. Num momento de pausa e silêncio, você examinava minha seriedade. Ou eu estava falando sério ou não, e não havia como enganá-la. Você sabia do que se tratava e agia de acordo. Agora, meu trabalho está encerrado. Você é uma mulher de Deus, autônoma diante dele. Mas Deus está longe de terminar seu trabalho disciplinador. Se você o ama, fará o que ele diz. E não haverá dúvida sobre a sinceridade dele se você tão somente olhar para seu rosto e se calar o suficiente para ouvir o que ele diz.
Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas. Foi ao ouvir o nome dela que Maria reconheceu seu mestre no jardim após a ressurreição. "Mestre!" gritou, confessando seu senhorio sobre ela. O modo como você mantém sua casa e como organiza seu tempo, o cuidado que você dispensa à sua aparência pessoal, aquilo com que você gasta seu dinheiro, tudo isso fala claramente acerca daquilo em que crê. A sublime beleza de tua paz brilha em uma vida ordenada. Uma vida desordenada fala claramente acerca de uma desordem na alma. Capítulo 13. Batalha de Quem? Ontem à noite, antes de ir para a cama, olhei para o porto e vi que um dos barcos estava aceso. Deveriam estar fazendo algum concerto, pois hoje pela manhã o barco se encontra empilhado de armadilhas de lagostas no convés. E embora seja quase meio-dia, permanece ancorado, balançando suavemente ao vento. Pergunto-me quando o pescador sairá ao mar para colocar suas armadilhas. Talvez o vento esteja muito forte. 3 tentilhões roxos, um pardal e um pintarroxo estão ocupados no gramado da frente. Os tentilhões procuram a poça na qual se banham regularmente. Ela secou ao sol. O pardal encontra sementes na grama. O pintarroxo, um macho elegante e bonito, inclina-se para ouvir. É verdade que eles podem realmente ouvir minhocas rastejando? E então mergulha de cabeça no chão, emergindo com uma minhoca que ele puxa, repuxa e, enfim, pica e engole. Uma codorniz da Virgínia repete incessantemente seu nome no matagal atrás da casa. Há mais rosas silvestres florescendo esta manhã na cerca do outro lado da estrada, tingindo-a de branco e cor-de-rosa vívido. Você amaria este lugar, eu sei, pois sempre amou o sol e ar livre. Mas tenho certeza de que também amará Londres. Só estive lá uma vez, mas me senti cativada e dominada pela solidez do lugar e pelo que só posso chamar de uma grandiosa e nobre elegância. Lá, ela permanece. A mesma Londres após tantos séculos, após o inimaginável bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Ainda uma cidade forte e orgulhosa. Eu me senti como se a conhecesse havia séculos e estava feliz por voltar a encontrá-la. Talvez hoje esteja frio e chuvoso lá, enquanto o sol brilha intensamente aqui. Acabo de receber pelos correios uma revista contendo vários artigos sobre ordenação de mulheres. Os autores têm uma visão menos séria do que a minha quanto ao relato da criação e baseiam a maior parte de seus argumentos na competência das mulheres para fazer o trabalho de um sacerdote ou de um ministro. Esse é um argumento bastante convincente à primeira vista. A igreja precisa de ministros e as mulheres são boas nisso. Então, por que não permitir que sejam ordenadas? Os peixes nadam, os pássaros voam, os homens pescam lagostas, os pintarroxos arrancam minhocas de seus seguros túneis subterrâneos, as cidades são erguidas e a civilização avança. Tudo isso não faz parte do grande ritmo e da grande harmonia das coisas? Eu creio que o Senhor está no controle. Tenho de crer nisso, mesmo quando penso no que as armadilhas significam para as próprias lagostas, no que o bico mortal do pintarroxo significa para a esforçada minhoca, nos incalculáveis pecados e dores de Londres ou das muitas áreas daquela cidade que não são nada nobres ou elegantes. O universo se move ao comando de Deus, e os homens e as mulheres estão continuamente sob esse comando. Porém, diferentemente dos pintarroxos e das lagostas, foi-lhes dado o poder de desobedecer. Eles são capazes de fazer muitas coisas que não deveriam fazer. A capacidade de fazer algo não é um comando para que isso seja feito. Não é nem mesmo uma permissão. Esse fato simples e tão óbvio no reino físico, sabemos perfeitamente bem que não devemos esmurrar o rosto de alguém. Embora algumas vezes tenhamos a capacidade e o desejo de fazer isso, é facilmente obscurecido nos reinos intelectual e espiritual. Discernimos em nós mesmos certas propensões ou até mesmo dons, e sem pensar nas possíveis restrições que possam ter sido impostas ao seu uso, começamos a exercê-los. Os resultados podem ser muito mais destrutivos do que esmurrar alguém no rosto. Aqueles homens e mulheres que usaram sua mente, seus talentos e seu gênio para conduzir multidões para o mal, fizeram isso usando mentes, talentos e gênios que lhes foram dados por seu Criador. Mas eles não perguntaram o que Deus havia ordenado. Eles não se ofereceram em primeiro lugar a Deus,
confiando que ele os direcionaria em relação à esfera apropriada ao exercício desses dons. Assim, a questão da ordenação envolve muito mais do que competência. Ela não pode ser decidida com base na necessidade da igreja, nos impulsos de um indivíduo ou em qualquer dos argumentos sociológicos ou humanísticos apresentados por aqueles que buscam liberação. Ela envolve coisas muito mais fundamentais e permanentes, e uma delas é o significado da feminilidade. Temos algo a que reagir, algo que nos dirige, que nos chama e nos mantém, e é em obediência a esse comando que encontraremos nossa liberdade plena. Capítulo 14. Liberdade através da disciplina. Sentada aqui na janela deste chalé, posso avistar um veleiro deslizando silenciosamente no horizonte. É um belo retrato da liberdade. Mas a liberdade que o veleiro tem de se mover com tamanhas rapidez e beleza é o resultado da obediência a leis. O construtor do barco precisava saber a proporção adequada entre a largura do casco e o tamanho da quilha e do mastro. Quem conduz o barco obedece às regras de navegação. Um navio rumando contra o vento se move tortuosamente, mas, ao seguir na direção da correnteza ou de um vento favorável, ele toma para si a força da maré e do vento, e eles se tornam seus. Ele está fazendo aquilo para o que foi criado. Ele não é livre quando desobedece às regras, mas ao obedecer a elas. As rodovias modernas costumam ser chamadas de vias expressas, freeways no original, que quer dizer caminhos livres em português. Mas quanta liberdade de movimento haveria se cada motorista fosse encorajado a escolher qualquer velocidade, qualquer pista e qualquer direção que porventura atraísse sua imaginação no momento. Observei no Parque Boston Common uma placa dizendo favor, que o público deveria entender como uma abreviação de favor não pisar na grama. Quase todo mundo obedecia àquele sinal e por isso ainda havia alguma grama. Mas algumas pessoas estavam sentadas na grama desafiando o sinal. A liberdade delas de se sentar na grama, e não na terra nua, dependia do fato de a maioria se haver privado desse privilégio. A maioria havia escolhido permitir o crescimento da grama. Essa escolha implicava restrição, a disposição de caminhar apenas pelas calçadas. Implicava não fazer o que se queria com vistas a ter algo que se queria ainda mais. A liberdade de poucos fora comprada com o sacrifício de muitos. Você e eu conversamos sobre como estudantes universitários concebem a ideia de liberdade em seus dormitórios. Eles não querem regras sobre luzes apagadas, horários de entrada e saída ou volume de som. Consequentemente, essa liberdade de manter as luzes acesas até altas horas, de ficar fora a maior parte da noite e de ouvir música durante a madrugada, significa que não há liberdade para dormir, tampouco para estudar, o que significa que os estudantes não são mais livres para ser estudantes. Exatamente aquilo que eles vieram fazer na faculdade e pelo que pagaram $15.000. Esse é o cerne da questão da liberdade, da liberação. Significa abandonar todas as restrições? Acaso um navio poderia navegar sem as restrições? Significa fazer o que temos vontade de fazer e não fazer o que não queremos fazer? Significa disciplina. Significa fazer o que fomos criadas para fazer. Para o que somos chamadas, nós, mulheres de Deus? Capítulo 15. Deus não põe armadilhas. Somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Afinal, aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito, e toda a minha vida consiste em lhe oferecer de volta tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Ruth Benedict, uma das primeiras mulheres reconhecidas como uma importante cientista social, escreveu em seu diário, em 1912, Parece-me uma coisa terrível ser mulher. Há uma única coroa que talvez faça valer a pena. Um grande amor, um lar tranquilo e filhos. Seu casamento com Stanley Benedict, sem filhos, terminou em divórcio. Todas nós sabemos que isso é tudo que vale a pena e que para isso devemos nos esforçar, anunciando nossos artigos no mercado, se tivermos dinheiro, ou fabricando carreiras para nós mesmas, se não tivermos. Não temos motivo para nos preparar para uma vida inteira de trabalho no ensino ou em obras sociais. Sabemos que, mesmo no auge de nosso sucesso,
Desistiríamos daquilo com brados de aleluia, em troca de construir um lar com o homem certo. E durante todo o tempo, no fundo de nossa consciência, ressoa o aviso de que talvez o homem certo nunca chegue. Um grande amor é dado a pouquíssimas mulheres. Afinal, talvez esse emprego temporário e improvisado seja o trabalho de nossa vida. A senhora Benedict expressou com franqueza o que milhares de mulheres com carreiras profissionais certamente devem sentir. Hoje, porém, poucas teriam a coragem de admitir tais sentimentos, uma vez que muitos consideram, de alguma forma, a mulher que tem uma carreira superior àquela cuja ocupação é descrita meramente como dona de casa. Qualquer emprego de tempo integral, não importa quão rotineiro, monótono ou enfadonho, é elevado pelas feministas a um status superior ao de ser esposa e mãe, como se o trabalho de esposa e mãe fosse mais degradante, mais enfadonho, menos criativo e emocionante, ou como se desse menos lugar à imaginação do que ser uma advogada ou a parafusar peças numa linha de montagem. Sem dúvida, as feministas quase sempre contrapõem o trabalho doméstico a empregos de prestígio, em vez de empregos na linha de montagem, ignorando o fato de que poucas mulheres entre aquelas a quem elas gostariam de liberar acabariam em empregos de prestígio. Recentemente, encontrei uma notícia de jornal sobre novas expectativas de emprego para mulheres que ingressam no Exército. Elas já não se limitam mais a ser secretárias, enfermeiras ou assistentes de homens. Em pelo menos um centro de treinamento militar, elas têm sido promovidas a dobradoras de paraquedas. Dobradoras de paraquedas. Receio que esse seja um exemplo no qual a grama do vizinho sempre parece mais verde. Quantas delas tiveram a chance de fazer uma comparação justa? Contudo, para a mulher cristã, seja ela casada ou solteira, há o chamado para servir. Recentemente, uma revista noticiou um curso oferecido para mulheres adultas sobre comportamento assertivo, o que, de acordo com os exemplos descritos, equivalia a um curso de grosserias. Uma aula, por exemplo, encorajava as mulheres a se libertar da armadilha da compaixão. Em resposta a esse artigo, um leitor escreveu: "Não consigo entender por que uma mulher se oporia a fazer parte da armadilha da compaixão, a necessidade de servir a outrem e prover ternura e compaixão em todos os momentos. O que nossa sociedade precisa é de mais ênfase na necessidade de servir aos outros e prover ternura, compaixão, cooperação e amor. Porém, Deus não prepara armadilhas para nós. Pelo contrário, Ele nos convoca à única liberdade verdadeira e plena. A mulher que define sua liberação como fazer o que quer ou não fazer o que não quer está, antes de tudo, fugindo da responsabilidade. Fugir da responsabilidade é a marca da imaturidade. E parece que o movimento de liberação feminina se caracteriza justamente por essa imaturidade. Embora digam a si mesmas que fizeram muito progresso e que estão chegando à maioridade, elas, na verdade, retrocederam a uma humanidade parcial que se recusa a reconhecer as vastas implicações da diferenciação sexual. Não digo que elas sempre tenham ignorado a diferenciação sexual em si, mas que as implicações dessa diferenciação lhes escapam inteiramente. E, de modo irônico, a mulher que ignora essa verdade fundamental perde exatamente aquilo que se propôs a encontrar. Ao se recusar a cumprir por completo a vocação feminina, ela se contenta com uma caricatura, uma falsa personalidade. Capítulo 16. Um princípio paradoxal. Você e eu conhecemos, pessoalmente ou por meio de seus escritos, algumas grandes mulheres solteiras cujas vidas foram ricas e frutíferas, porque elas entenderam um princípio espiritual paradoxal. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma de coisas boas e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Tuas antigas ruínas serão reedificadas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, do 10 ao 12, tradução livre. Em vez de veredas para morar, uma versão em língua inglesa diz: caminhos que conduzem ao lar.
Creio que aqui está a resposta à esterilidade de uma vida como mulher solteira, ou de uma vida que de alguma outra maneira pudesse ser egoísta ou solitária. Descobri que é também a resposta para a depressão. Você receberá a luz em troca de abrir sua alma aos famintos. Receberá a direção, a satisfação de seus anseios e a força quando abrir sua alma, quando sua própria preocupação consistir em satisfazer o desejo de outrem. Você mesma será uma fonte de refrigério, uma edificadora, alguém que conduz outras pessoas à cura e ao descanso numa época em que tudo ao seu redor parece haver desmoronado. Missionária na Índia, Amy Carmichael nunca se casou, embora, em sua biografia, existam pistas discretas de que ela teve de fazer uma escolha e que lhe foi extremamente doloroso tomar uma cruz que significava deixar um homem para sempre. A vida dela, porém, foi um jardim regado para as centenas de crianças indianas que estiveram sob seus cuidados e para os milhares de leitores de seus livros. Missionária na Colômbia e viúva desde quando suas 4 filhas eram bem pequenas, Catherine Morgan nos mostrou, por sua exuberância e humor, por seu coração generoso e caloroso e por sua energia impressionante, a força que vem de se dedicar uma vida inteira ao bem de outrem. Sua casa está cheia de pessoas que precisam dela. Ela dirige uma caminhonete por toda a cidade de Pasto, fazendo pelos outros o que não podem fazer por si mesmos. Ela vai à selva, de mula, de canoa ou a pé, para ministrar a pessoas que se encontram distantes de outras fontes de ajuda. Quando está nos Estados Unidos, ela nos visita e ministra para nós, embora não esteja consciente de estar ministrando. Nossa casa é abençoada e nós mesmas somos animadas e fortalecidas pelo fato de ela ter estado aqui. Ela está sempre sem fôlego, fala tão rápido que mal tem tempo de respirar. Ela é sempre engraçada e nos faz chorar de tanto rir ao imitar uma personagem em uma história. Com frequência, eu a importunava por ela dizer: "A vida é curta demais", quando queria convencê-la a fazer algo que eu achava que ela deveria fazer. O fato, porém, é que para Catherine, a vida é curta demais para ela se preocupar consigo. Ela nunca está ocupada demais para se preocupar com o restante de nós. Você não viverá na solteirice, mas sua vida como esposa de pastor lhe dará amplas oportunidades para provar o princípio estabelecido nas palavras de Isaías. Você derramará sua alma aos famintos, e as pessoas presumirão que você é um manancial cujas águas jamais faltam. Mas haverá momentos em que você se sentirá cansada de se derramar. Seu padrasto me contou que foi procurado por uma senhora consternada com tudo o que se esperava dela. "Eu trabalho até os ossos por essa igreja, e que tipo de agradecimento recebo?" lamentou. "Bem", retrucou ele, "que tipo de agradecimento você esperava receber?" Santo Inácio de Loyola orou: "Ensina-nos, bom Senhor, a te servir como mereces, a dar sem calcular o custo, a lutar sem considerar as feridas, a labutar sem procurar descanso, a trabalhar sem pedir recompensa alguma, exceto a de saber que fazemos a tua vontade, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor."